A graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês, meus queridos, que acompanham aqui o canal Palavra Verdadeira. Hoje é uma alegria imensa estar aqui mais uma vez para trazer um vídeo da Palavra de Deus para o coração de vocês, tá bom? E nesse instante eu gostaria muito de compartilhar uma Palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, que nos diz assim a Palavra de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Glória a Deus. Nesse momento, eu gostaria muito de pedir para vocês não esquecer de deixar aí o seu gostei, é muito importante para o crescimento aqui do canal, assim também como compartilhar os vídeos aqui do canal com outros irmãos, outras pessoas, para que o Evangelho, a Palavra de Deus, possa alcançar outros corações e outras pessoas tenham a oportunidade de serem também abençoadas com essa palavra. Mas vamos lá para a palavra de hoje, que é uma palavra muito importante para nós, e com essa palavra também eu vou estar trazendo 2 testemunhos de coisas que aconteceram na minha vida, porque eu escolhi diante do Senhor não viver uma vida de forma natural. Mas antes de falar sobre esse versículo aqui, eu quero falar algo muito importante aqui. É que pessoas naturais não experimentam jamais o sobrenatural de Deus. Então a gente vê muito hoje por aí nas igrejas as pessoas anunciando que hoje vai acontecer o sobrenatural de Deus. Amanhã vai ter um culto festivo, um culto de pregação, um culto de testemunho e Deus vai manifestar aqui o sobrenatural. E eu gostaria muito de dizer para vocês o que determina o sobrenatural de Deus para se manifestar em nossas vidas é a capacidade que nós temos de não sermos naturais na presença do Senhor. Aqui a palavra do Senhor, ela fala claramente para nós que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque as coisas do Senhor só podem ser compreendidas pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é que nos ajuda a entender as coisas maravilhosas de Deus, as coisas espirituais, as coisas extraordinárias. E a partir do momento que nós passamos a ter uma mente para pensar nas coisas extraordinárias, mediante a palavra de Deus, mediante a fé, mediante ao conhecimento e a experiência que nós temos de Jesus, e estamos dispostos a viver essa fé e a viver o nosso relacionamento de intensidade com Deus, aí é que começa para o homem ele começar a experimentar o sobrenatural de Deus. Então, queridos, conforme nos diz aqui a palavra de Deus, que o homem natural ele jamais vai compreender as coisas de Deus, o sobrenatural de Deus. Para ele vai ser sempre loucura. Mas aquele que é espiritual, aquele que escolhe viver uma vida sobrenatural, ele consegue discernir tudo, ele consegue entender tudo, ele consegue compreender todas as coisas, porque é por intermédio do Espírito Santo de Deus. Primeiro testemunho que eu quero contar aqui para falar de que quando a gente não escolhe agir de forma natural na presença de Deus, então Deus ele começa a manifestar o sobrenatural em nossas vidas, porque sobrenatural é aquilo que está além do natural. Então, queridos, uma certa vez eu estava desempregado, minha família passando privações e a gente precisava muito de que Deus abrisse uma porta de trabalho para nós. E nessa época eu estava buscando a Deus numa intensidade muito grande, me dedicando a buscar o Senhor. Nesta oportunidade eu estava me dedicando ao máximo à obra de Deus, buscando muito a presença do Senhor e realmente eu estava disposto a procurar um emprego para ajudar minha família. Mas eu comecei a passar por uma perseguição muito grande. Os meus vizinhos, os meus amigos, os professores, todo mundo que me conhecia, minha própria família, todo mundo começou a criar uma pressão muito grande em cima de mim, uma pressão psicológica. E ao ponto de eles criarem uma pressão tão grande que eles me chamavam de vagabundo, me chamavam de preguiçoso, diziam que eu não queria nada da vida e tudo isso que da forma que eu agia era apenas uma desculpa para poder não querer trabalhar, que na verdade o que eu era mesmo era um preguiçoso, um vagabundo, uma pessoa que não queria nada da vida. Então era assim que eu era visto pelas pessoas. Na verdade, queridos, para aquelas pessoas que pensavam dessa forma sobre mim, é porque elas não compreendiam as coisas de Deus. Na verdade, não é que eu não quisesse procurar um emprego. Eu estava orando e também estava disposto a ir buscar
em algum lugar uma porta de emprego e orando ao Senhor. Mas eu estava esperando tudo no tempo de Deus, segundo a vontade de Deus também. E aquelas pessoas começaram a me desafiar espiritualmente. Fiquei buscando a Deus, fiquei aí orando a Deus. Você é um preguiçoso, você não quer nada, você é um vagabundo. E ficavam me desafiando. E quando elas me desafiaram dessa forma, naquele instante eu senti de Deus de deixar de ser uma pessoa natural para viver o sobrenatural de Deus. E já que elas estavam me desafiando a minha fé, a minha espiritualidade, o meu relacionamento com Deus, então realmente eu parti para uma ofensiva espiritual. E o que significa isso? Deixar de agir de forma natural para viver o sobrenatural. E eu disse, olha, eu não sou o que vocês estão dizendo, mas de agora em diante vai ser assim. Eu não vou procurar emprego em lugar nenhum. O emprego vai vir na minha porta. E as pessoas começaram a zombar, começaram a gargalhar, começaram a me menosprezar, a me humilhar por conta disso. E eu disse, o Deus que eu sirvo, Ele vai mandar o emprego na minha porta e vai me procurar aqui. E queridos, eu fiquei ali orando ao Senhor, entreguei tudo nas mãos de Deus. E foram poucos dias até que apareceu um empresário na minha casa. E esse homem, inclusive, ele é maçom. E ele chegou na minha casa e disse assim, você quer trabalhar? E eu disse, quero. Ele disse, então vai lá na minha loja porque eu tenho um trabalho para você, tenho um emprego para você. E foi assim que aconteceu, conforme eu tinha dito, conforme eu tinha anunciado para todas aquelas pessoas. E naquele momento elas viram que Deus fez o sobrenatural na minha vida. Quando a gente escolhe deixar de agir de forma natural, Deus ele revela o sobrenatural em nossas vidas. Eu não estou aqui querendo dizer que procurar emprego é errado. Eu não estou aqui incentivando a ninguém ficar em casa e não ir procurar emprego e não procurar suas melhoras. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você tiver fé, confiança e convicção no poder de Deus e buscar o Senhor e crer de todo o seu coração, Deus pode sim fazer o sobrenatural na sua vida, como Ele fez na minha vida. E não tem muitos meses, há pouco tempo, eu estava passando também por um momento financeiro difícil e orando ao Senhor e pedindo a Ele que abençoasse, pedindo a Ele que estendesse a mão, que abrisse a porta diante de mim. E de repente uma irmã que tinha muito tempo que eu não via, essa irmã do nada, ela entrou em contato comigo e disse assim, olha pastor, olha lá na sua conta que eu fiz um Pix para você, senti de Deus de mandar uma oferta para você. E naquele momento eu fui lá na minha conta e ela tinha colocado na minha conta R$500. E naquele momento eu dei glória a Deus porque realmente eu estava precisando muito. Mas também eu nesse momento passando por um deserto tão grande e naquele momento eu olhei para a necessidade financeira que eu estava e o deserto que eu estava passando e eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar um violão para eu passar pelo deserto cantando ao meu Deus, porque eu vou ter motivos para cantar, para louvar e para agradecer, porque o meu Deus, Ele vai encher a minha boca de riso e os meus lábios de alegres cânticos, de louvores pelas vitórias que Ele vai dar na minha vida. E eu sei que minha esposa, ela olhou assim, quando ela percebeu o que eu fiz, que em vez de pegar o dinheiro e reverter para coisas que a gente até estava precisando, eu comprei um violão e eu comecei a louvar a Deus e Deus abriu portas, Deus providenciou um pouco daqui, um pouco dali, um pouco de outro lugar e Deus foi providenciando e foi suprindo de forma que não sobrou, mas também não faltou. Então esse é o Deus que a gente escolhe servir. É um Deus que quando a gente escolhe não ser natural, como o mundo é natural, como as pessoas carnais são naturais, Ele manifesta em nossas vidas o sobrenatural. Então eu quero dizer, só vive o sobrenatural de Deus aquelas pessoas que escolhem deixar de ser naturais. Que existe muito hoje em dia no meio do povo de Deus, no meio daqueles que servem ao Senhor, no meio dos cristãos, é que as pessoas reproduzem palavras que elas não sabem nem o que estão falando. Muitas vezes é tão bonito falar, Deus vai fazer aqui o sobrenatural, amanhã Deus vai fazer o sobrenatural nesse lugar, e ficam fazendo promessas, mas agindo de forma natural. A gente só vai viver o sobrenatural de Deus quando a gente deixar de agir como pessoas naturais. Somente aqueles que vivem pelo Espírito Santo de forma intensa e desafiadora pela fé é que vão experimentar o sobrenatural de Deus. A Bíblia diz na palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 2, que o homem natural não compreende as coisas de Deus. É possível que alguém vai olhar aqui para os testemunhos que eu dei aqui e achar que é loucura realmente.
porque só se pode entender e compreender pelo Espírito de Deus. Como é que a pessoa não vai procurar um emprego? Como é que não vai atrás do emprego? Na verdade, a gente tem que ir sim atrás do emprego, mas se você tiver fé e você escolher não ir e crer que Deus vai mandar na sua porta, Deus também manda, e aí vai ser o sobrenatural de Deus. Se Deus te mandar um dinheiro e você está com uma dívida para pagar, mas você dá um outro propósito espiritual àquilo que você está fazendo e você crê que Deus vai manifestar o sobrenatural e vai providenciar uma outra forma de você suprir as suas necessidades, então Deus vai manifestar o sobrenatural na sua vida, porque é assim que Deus ele é. Deus ele jamais ia manifestar o sobrenatural dele na vida de Abraão se Abraão tivesse escolhido de ser natural e tivesse ficando ali chorando na presença do Senhor e pedindo: Senhor, por favor, desista de que meu filho seja sacrificado. Senhor, olha para mim como eu tenho sido fiel. Senhor, olha quanta coisa eu já abri mão. Eu abri mão da minha família, da minha parentela. Eu saí da minha terra para te seguir, para seguir a tua voz, o teu chamado, e agora o Senhor pede meu filho. Abraão não procurou se justificar. Abraão ouviu a voz de Deus e foi em obediência para a terra de Moriá, em obediência ao Senhor, deixou de ser natural mais uma vez e foi viver o sobrenatural de Deus. E ele viu e ouviu o brado do anjo dizendo: Abraão, não faça nenhum mal contra o teu filho, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Então Abraão já tinha vivido o sobrenatural de Deus quando ele deixou de ser natural e ele saiu de Ur, da terra lá dos caldeus, para seguir a voz de Deus, para obedecer a voz do Senhor. Ali ele já deixou de ser natural para viver o sobrenatural, e ele só tinha mesmo que continuar vivendo o sobrenatural de Deus, porque o sobrenatural de Deus é para aquelas pessoas que escolhem não ser naturais, porque o homem espiritual é aquele que compreende todas as coisas e o homem natural não compreende as coisas de Deus. Portanto, aqueles que não compreendem as coisas de Deus porque são naturais, eles não podem experimentar o sobrenatural de Deus. Nesse momento, quero muito orar pela sua vida nesse momento, para que Deus possa te encher do Espírito Santo e você comece a experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Aquilo que é a loucura dos homens é uma expressão do poder de Deus. Então é assim mesmo, para quem é natural as coisas de Deus é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Glória a Deus. Querido e maravilhoso Deus, nesse momento, Senhor, eu quero muito te louvar e te agradecer, porque até aqui, Senhor, eu tenho vivido muito sobrenatural de Deus, coisas que o Senhor tem manifestado em minha vida, e eu só tenho a agradecer porque tenho experimentado as coisas do céu, aquilo que vem do teu trono, Senhor, para o meu coração. Muito obrigado, Senhor. Não é por merecimento, mas é porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é maravilhoso, e até aqui as experiências que eu tenho vivido contigo têm me levado para esse lugar de que eu creio, Senhor, que tu podes todas as coisas. Portanto, meu Senhor, nesse momento eu quero te pedir que o Senhor venha alcançar o coração dos teus filhos, que o Senhor venha abençoar e que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, conduzir o teu povo, conduzir, Senhor, esses irmãos que estão ouvindo essa mensagem, para que eles possam ter fé no coração e que seja algo desafiador para cada um deles, para que eles possam escolher deixar de ser natural para viver o sobrenatural de Deus, para viver o sobrenatural do céu, aquilo que vem do teu trono, Senhor, aquilo que confunde o homem natural, aquilo que não vem da carne, aquilo que não vem do material, aquilo que não vem do físico e nem do mundo, mas vem do Espírito Santo para os nossos corações, para as nossas vidas, e contraria mesmo aquilo que é natural para os homens, mas nós estamos aqui para viver o sobrenatural do céu, aquilo que é o teu poder, para viver a manifestação da tua glória em nossas vidas. Portanto, Senhor, nesse momento eu quero te louvar, te agradecer por todas as coisas e ministrar, Senhor, nesse instante a vida e o coração de cada um dos teus filhos no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de vocês agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.